O Cidade está de volta para falar agora de um caso chocante. Uma criança de 10 anos denunciou que foi estuprada pelo padrasto com a conivência da própria mãe. Esse crime teria acontecido em 2022, após a criança inocentemente perguntar como é que eram gerados os bebês. A menina hoje, adolescente, só teve coragem de denunciar o caso agora. O repórter Douglas França está ao vivo com a gente para falar desse caso que chegou à polícia e deixou até mesmo os delegados e policiais assim indignados, né? Com o grau de violência que essa menina sofreu, sabendo que a própria mãe foi conivente com esse crime de estupro, né, Douglas? Realmente, Bia, é chocante, é revoltante. Você imagina, né? Isso embrulha o estômago, né? O que é uma criança fazer uma pergunta dessa para a mãe e tudo isso, todo esse absurdo acontecer. Como você falou, esse crime aconteceu em 2022, mas só agora a menina, hoje adolescente, teve coragem de denunciar. Ela mesma foi até a delegacia e fez a denúncia. A delegada Maria Eduarda da Draco, ela gravou um vídeo para a gente dando mais detalhes sobre esse caso. Vamos assistir. A Polícia Civil de Alagoas, por meio da Seção de Capturas da Draco, deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva de uma mulher de 37 anos de idade, pela prática do crime de estupro de vulnerável contra a própria filha. De acordo com a vítima, o fato teria acontecido em 2022, quando a menina possuía apenas 10 anos de idade. Ela relata que foi questionar a mãe como se fazia um bebê, tendo a mãe mandado a menina deitar na cama, tirar a roupa e começou a praticar relação sexual com o companheiro na frente da menor. A vítima afirma ainda que, após isso, tanto o padrasto como a mãe começaram a praticar atos libidinosos com a menor, tendo o padrasto ainda praticado conjunção carnal com a menina contra a sua vontade. Ela afirma ainda que no dia seguinte, o padrasto ainda abusou sexualmente dela antes dela ir para a escola. A mãe sempre ficava ameaçando a vítima, afirmando que se ela falasse algo do que tinha acontecido para alguém, tanto ela como o companheiro iriam ser presos. Razão pela qual a menina só teve coragem de falar o que tinha acontecido agora, neste ano de 2025, após tentar contra a própria vida. Tanto a mãe como o companheiro foram presos na cidade de Pilar, em Alagoas, pela Seção de Capturas da Draco. Pois é, Bia, tudo isso aconteceu no lugar onde essa menina deveria estar segura, né, pelas pessoas que deveriam protegê-la. Imagina o trauma dessa menina, imagina o buraco no peito que esses dois causaram, né, provocaram, e que ela vai ter que lidar com isso pelo resto da vida. Que bom que ela teve coragem de denunciar e fazer, né, com que a justiça seja feita. Isso acende um sinal de alerta, né, para os pais, os responsáveis, os adultos, né, redobrarem a atenção para com as crianças, os adolescentes. Percebeu alguma coisa ali, o mínimo sinal de que alguma coisa não está certa, tem que denunciar. Você que está nos assistindo, se está passando por algum tipo de abuso ou se já passou, não importa o tempo, sempre é tempo de denunciar e fazer com que a justiça seja feita. Um absurdo daqueles, né, Bia? É muito difícil, é difícil para a gente, enquanto jornalista, né, reportar, falar sobre esse caso, porque é impossível a gente não exercer a empatia, não se colocar no lugar da vítima e não imaginar a situação, o estado que ela deve estar agora, mesmo anos depois. Eu volto com você. Sem dúvidas, eu concordo em tudo com você, Douglas. Muito obrigada pelo trabalho, porque tem notícia que trava a gente. É um conteúdo tão absurdo, né, de uma violência tão forte, imaginar essa cena que a delegada descreveu no vídeo, que a gente fica paralisado. E sem acreditar que uma mãe possa fazer uma coisa dessa com a sua própria filha e deixar que o padrasto abusasse da menina também. Enfim, a mãe participou também, de acordo com a denúncia que a delegada trouxe. Então, pelo menos nos resta saber que ela agora está presa, não é isso? E que se você está passando por um problema parecido, você deve procurar a polícia, deve acreditar que vai sair dessa situação tão ruim, porque a gente deve imaginar que a pessoa fica com medo, né, de ser rejeitada pela família, de ser odiada pelo seu parente, mas se você é vítima, você tem toda a razão e deve procurar a delegacia, como essa menina fez, uma adolescente. Ela foi na delegacia e contou o que tinha vivido. Então, como disse o Douglas, não tem problema se já aconteceu isso comigo, já aconteceu um abuso na minha família, mas já tem 5 anos. Procure a polícia.
denuncie se você ainda não fez isso, porque dá para buscar a justiça mesmo muito tempo depois. Nesses casos, sobretudo de violência sexual, estupro dentro do seio familiar, né? Na ligação com a própria mãe, é difícil noticiar, mas é também um alerta para você de casa.